E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo explicativo do livro Nosso Lar. Gente, aqui é o seguinte, ó, houve um pessoal do canal aí, houve alguns questionamentos com relação à última parte do capítulo anterior. Volto a falar para vocês, né, que quando vocês tiverem alguma dúvida com relação a algum vídeo, é só fazer contato comigo pelo canal, ou se vocês me conheceram do Centro Espírita Glicomito, né? E pelo canal, vocês fazem a pergunta que eu respondo aqui pelo vídeo. Eu vou voltar lá no capítulo anterior, no último parágrafo, né? Que a Narcisa explica para André Luiz o problema que houve com relação a herdeiros que quiseram a herança, né, de um espírito que está em perturbação, né? E esse espírito em perturbação, ele o tempo todo ele está revoltado com os próprios filhos, que os filhos, por causa da herança que ele estava deixando, estavam brigando, etc. Mas aqui é um ponto interessante, né? Que a gente precisa explicar direitinho, que gerou dúvidas em alguns integrantes do canal, tá bom? Então, só para situar vocês, então, o espírito desencarnou, era um homem extremamente rico, tá? Só que ele estava num total estado de perturbação, ele estava no umbral, tinha sido resgatado, estava em perturbação. A filha dele de vez em quando ia vê-lo, tentando fazer com que ele modificasse o estado vibracional dele de ódio, tal, mas era muito complicado. Tinha hora que ele vinha para a lucidez, tinha hora que ele voltava para o estado do ódio. Aí então, André Luiz vê isso daí e a Narcisa explica para ele, né? Então, essa explicação que eu vou pontuar para vocês agora. Vamos lá. Então, é a Narcisa falando com o André Luiz, tá bom? Os casos de herança, em regra, são extremamente complicados. Com raras exceções, acarretam enorme peso a legadores e legatários. Neste caso, porém, vemos não só isso, mas também a eutanásia. A ambição do dinheiro criou em toda a família de Paulina esquisitices e desavenças. Pais avarentos possuem filhos esbanjadores. Fui à casa de nossa amiga quando o irmão Edelberto, médico de aparência distinta, empregou no genitor quase moribundo a chamada morte suave. Esforçamo-nos por o evitar, mas foi tudo em vão. O pobre rapaz desejava de fato apressar o desenlace por questões de ordem financeira. E aí temos agora a imprevidência e o resultado, o ódio e a moléstia. E com expressivo gesto, Narcisa arrematou: Deus criou seres e céus, mas nós costumamos transformar-nos em espíritos diabólicos, criando nossos infernos individuais. Então, gente, vamos lá. Primeiro eu vou pontuar a questão do que o médico fez. Aqui deixa bem claro que ele estava moribundo, ou seja, ele estava prestes a morrer, mas não ia ser uma morte imediata. E então, o médico que cuidava dele, né? Desculpe, gente. O médico que cuidava dele aplicou uma injeção nele que chama de morte suave. Deve ser, gente, aquela que vai parando aos poucos os órgãos do corpo, né? Desde para o funcionamento gradativo de uma maneira bem lenta, tá? Bom, muito bem, vamos lá. Aqui cabe duas explicações bem. Primeiro, nós nunca devemos apressar a morte de ninguém. Deus é que tem que levar
a pessoa na hora certa. Não tem essa de você querer que tire os aparelhos. Isso é errado, gente. Isso é errado. Tirar os aparelhos para fazer ele ter uma morte, né? Ah, não tem mais o que fazer. Já houve raros casos, mas já houveram raros casos de pessoas que ficaram anos em coma e voltaram à vida. Porque a gente nunca sabe o que Deus nos reserva, né? Por acaso a gente nunca ouviu falar de mortes iminentes que as pessoas sobreviveram? Então esse aqui é o caso. No caso desse médico, né? O médico chamado Edelberto, ele filho, né, desse homem rico, ele ministrou esse remédio para que o pai morresse mais rápido, para que ficasse a herança para eles o mais rápido possível. Gente, 2 erros muito grandes. Primeiro, que esse médico cometeu assassinato. Sim, a pergunta foi, por ter feito, né, a eutanásia, né, mesmo que o corpo esteja em estado vegetativo, não é certo a eutanásia. Nada justifique. É assassinato, tá? É assassinato, tá bom? Por isso que, tá, aqui, apesar que ele já explica que esse espírito, o pai, né, ele foi muito, aqui ele fala oh meu Deus, o médico ele era avarento e os filhos esbanjadores, né? Então, quanto mais materialista, mais ligado ao corpo, pior é o desencarne. Então ele está em total estado de perturbação, foi resgatado do umbral e ele não aceita que os filhos dele fizeram com ele o que fizeram e ao mesmo tempo ele quer voltar para a Terra, para que ele está vendo muita desavença na família e não queria que ocorresse isso, né? Muito bem. E ao mesmo tempo esse médico adquiriu uma dívida aí de um assassinato, tá bom? Então é isso. Sim, mesmo o espírito estando moribundo, não deve-se praticar o desligamento de aparelhos, etc. tal, eutanásia. É assassinato, na sua mais pura linguagem, tá bom? Espero que eu tenha sido bem claro para quem passou aqui a mensagem da dúvida, tá bom? Muito bem. E agora vamos iniciar o capítulo 31, chamado Vampiro. Eram 21 horas. Lembrando que nosso lar, como é muito ligado à Terra, muito perto da Terra, ainda eles usam o tempo de horas terrestre, né? Sabendo que como nós somos espíritos eternos e mais evoluídos, não há contagem de tempo para os espíritos como há para nós aqui na Terra. Ainda não havíamos descansado senão em momentos de palestra rápida, necessária à solução de problemas espirituais. Aqui um doente pedia alívio, ali outro necessitava passes de reconforto. Quando fomos atender a 2 enfermos no pavilhão 11, escutei gritaria próxima. Fiz instintivo um movimento de aproximação, mas Narcisa deteve-me. Não prossiga. Localizam-se ali os desequilibrados do sexo. O quadro seria extremamente doloroso para seus olhos. Guarde essa emoção para mais tarde. Gente, aqui é uma espécie de um tabu que existe. A gente não costuma falar sobre isso. E vai ser muito bom a gente conversar. Não insisti. Entretanto, fervilhavam-me no cérebro 1000 interrogações. Abrira-se um mundo novo à minha pesquisa intelectual. Era indispensável recordar o conselho da genitora Delísias a cada momento, para não me desviar da obrigação justa. Logo após as 24 horas, às 21 horas, chegou alguém dos fundos do enorme parque. Era um homenzinho de semblante singular,
evidenciando a condição de trabalhador humilde. Narcisa recebeu com gentileza, perguntando: o que há, Justino? Qual a mensagem? Venho participar que uma infeliz mulher está pedindo socorro no grande portão que dá para os templos de cultura. Creio tenha passado despercebida aos vigilantes das primeiras linhas. E por que não atender? Segundo as ordens que nos regem, não pude fazê-lo porque a pobrezinha está rodeada de pontos negros. O que me diz? Revidou Narcisa. Sim, senhora, então o caso é muito grave. Então agora nós vamos começar a ver o que é a vampirização. Vamos lá. Curioso, segui a enfermeira através do campo enluarado. A distância não era pequena. Lado a lado, via-se o arvoredo tranquilo do parque muito extenso, agitado pelo vento caricioso. Havíamos percorrido mais de 1 quilômetro quando atingimos a grande cancela a que se referiria o trabalhador. Gente, lembrando, cancela nos pedágios é aquele negócio que abre e fecha, assim, né? Cancela. Lá em nosso lar, é como uma divisão, né, do mundo exterior com o nosso lar, tá bom? E ali, os que não têm moral suficiente, não entra não. Existe quase que uma redoma ali que impede que a faixa vibracional deles eles consigam ter acesso ao nosso lar. É bem isso daí. Lembra bem. Lembra uma redoma de vidro? A gente vê muito em filme que as plantas ficam dentro de redomas de vidro assim. Nosso lar é isolado por uma redoma de vidro. E só entra quem os permitir. Tá? Deparou-se-nos então a miserável figura de uma mulher que implorava socorro do outro lado. Nada vi senão o vulto da infeliz coberta de andrajos, rosto horrendo e perna em chaga viva. Mas Narcisa parecia divisar os detalhes imperceptíveis ao meu olhar, dado o assombro que estampou na fisionomia. Filhos de Deus, bradou a mendiga ao avistar-nos, dai-nos abrigo a alma cansada. Onde está o paraíso dos eleitos para que eu possa fruir a paz desejada? Quer dizer, né? Ela ainda apela, vamos dizer, né? Filhos de Deus, né? Cadê aquele abrigo que vocês tanto falam para uma alma cansada, né? Deixe-me entrar. Aquela voz lamuriosa sensibilizava meu coração. Narciso, por sua vez, mostrava-se comovida, mas falou em tom confidencial. Não está vendo os pontos negros? Não. Sua visão espiritual ainda não está suficientemente educada. Ou seja, Narcisa tinha uma visão espiritual mais apurada e estava vendo que ela estava cercada por pontos negros. André Luiz não tinha uma visão tão apurada e não conseguia ver. E depois de ligeira pausa continuou. Se estivesse em minhas mãos, abriria imediatamente a nossa porta. Mas quando se trata de criaturas nestas condições, nada posso resolver por mim mesmo. Preciso recorrer ao vigilante chefe em serviço. Assim dizendo, aproximou-se da infeliz e informou em tom fraterno. Faça o obséquio de esperar alguns momentos. Voltamos apressadamente ao interior, nas câmaras, onde o diretor de sentinelas, onde Narcisa apresentou-se e notificou a ocorrência ao diretor dos sentinelas das câmaras de retificação. Ele esboçou um gesto significativo e ajuntou. Fez muito bem comunicando-me o fato. Vamos até lá. Chegamos à cancela. O irmão Paulo, orientador dos vigilantes, examinou atentamente a recém-chegada ao umbral e disse: esta mulher, por enquanto, não pode receber nosso socorro. Trata-se de um dos mais fortes vampiros que tenho visto até hoje. É preciso entregá-la à própria sorte. Senti-me escandalizado. Não seria faltar aos deveres cristãos abandonar aquela jovem sofredora ao azar do caminho? Narcisa pareceu compartilhar da mesma impressão e me explicou. Mas, irmão Paulo, não há um meio de acolhermos essa miserável criatura das câmaras? Permitir essa providência seria trair minha função de vigilante.
Indicando a mendiga que esperava decisão, a gritar, impaciente, exclamou para a enfermeira: Já notou, Narcisa, alguma coisa além dos pontos negros? Minha instrutora respondeu negativamente. Pois eu vejo, respondeu o vigilante. Baixando o tom de voz, recomendou: Conte as manchas pretas. Narcisa contou 58. O irmão Paulo explicou: Esses pontos escuros representam 58 crianças assassinadas ao nascerem. Em cada mancha, veja a imagem mental de uma criancinha aniquilada, umas por golpes esmagadores, outras por asfixia. Essa desventurada criatura foi profissional de ginecologia. A pretexto de aliviar consciências alheias, entregava-se a crimes nefandos explorando a infelicidade de jovens inexperientes. A situação dela é pior que a dos suicidas e homicidas, que por vezes apresentam atenuantes de vulto. Recordei assombrado os processos da medicina em que muitas vezes enxergar de perto a necessidade da eliminação de nascituros para salvar o organismo materno nas ocasiões perigosas. Mas, lendo meu pensamento, o irmão Paulo acrescentou: Não falo aqui de providências legítimas que constituem aspectos das provações redentoras. Refiro-me ao crime de assassinar os que começam a trajetória na experiência terrestre com o direito sublime da vida. Bom, vamos lá no começo. O irmão Paulo foi até a cancela junto com eles, e é ele que ia autorizar a entrada daquela mulher, né? Então ele falou para Narcisa contar quantos pontos negros tinha. Eram 58. E aqui, ó, aí são a alma de 58 crianças assassinadas prematuramente, ou seja, ela cometia abortos. E aqui já falou já, que é pior a situação dela, né, do que suicidas e homicidas. Porque ela assassinava, meu Deus, gente, crianças, né? Aí André Luiz, como quando ele era médico, tinha hora em que ele precisava optar pela morte da criança para preservar a vida da mãe, né? E o irmão Paulo percebeu que ele pensou isso daí, porque ele pensou: meu Deus, se eu mandei, se eu pedir para o feto morrer e para preservar a vida da mãe, eu também contraí dívidas. Aí esse Paulo fala: não, você fez o certo. Porque o Livro dos Espíritos tem essa pergunta específica, né? Durante o nascimento de um nenê, se for necessário, se estiver entre a vida e a morte do nenê e a vida e a morte da mãe, quem deverá ser poupado? O Livro dos Espíritos explica sempre a mãe, porque a mãe pode ser que volte a gerar novas vidas, né? O Livro dos Espíritos não explica, o Livro dos Espíritos fala o da mãe. Mas por que, gente? Porque provavelmente, aí já é o Fran falando, a mãe pode gerar novas vidas. E aquele que não está em condições de nascer, ou se nascer, vai arriscar a vida da mãe, então é preferível que ele morra para que a mãe, numa próxima gravidez, reencarne ele mesmo. Tá bom? Então isso é uma outra explicação que o Espiritismo dá para alguns partos, para algumas mortes naturais. Tá bom? Demonstrando a sensibilidade das almas nobres, Narcisa rodeou. Irmão Paulo, também já errei muito no passado. Atendamos a esta desventurada. Se me permite, eu lhe dispensarei cuidados especiais. Reconheço, minha amiga, que todos somos espíritos endividados. Entretanto, temos a nosso favor, o reconhecimento das próprias fraquezas e boa vontade de resgatar nossos débitos. Mas esta criatura, por agora, nada deseja senão perturbar quem trabalha. Os que trazem os sentimentos calejados na hipocrisia emitem forças destrutivas. Para que nos serve aqui um serviço de vigilância? Busquemos a prova. O vigilante-chefe aproximou-se então da pedinte e perguntou: Que deseja, irmã, de nosso concurso fraterno? Socorro, socorro, respondeu.
Mas, minha amiga, é preciso sabermos aceitar o sofrimento retificador. Por que razão, tantas vezes, cortou a vida de entezinhos frágeis, entezinhos, seres humanos, entes, né? Que iam à luta com a permissão de Deus? Ouvindo inquieta, ela exibiu terrível carantonha de ódio e bradou: quem me atribui essa infâmia? Minha consciência está tranquila, seu canalha. Empreguei a existência auxiliando a maternidade na terra. Fui caridosa e crente, boa e pura. Não é isso que observo na fotografia viva de seus pensamentos e atos. Creio que a irmã ainda não recebeu nem mesmo o benefício do remorso. Quando abrir a sua alma às bênçãos de Deus, reconhecendo as necessidades próprias, então volte até aqui. Irada respondeu: demônio, feiticeiro, sequaz de Satã, não voltarei aqui jamais. Estou esperando o céu que me prometeram e que espero encontrar. Então, vocês já veem aí que o teste que o irmão Paulo fez foi o suficiente para que Narciso e André Luiz entendessem que ela estava lá só para fazer entrar e causar balbúrdia. Ela não estava espiritualmente, ela não estava arrependida, ela não estava com remorso. Ela achava que tudo que ela tinha feito era certo. Faça o favor então de retirar-se. Não temos aqui o céu que deseja. Estamos numa casa de trabalho onde os doentes reconhecem o seu mal e tentam curar-se. A mendiga atrevidamente disse: não lhe pedi remédio nem serviço. Estou procurando o paraíso que fiz por merecer praticando boas obras. E, endereçando o olhar de cólera, perdeu o aspecto de enferma ambulante, retirando-se a passo firme. Acompanhou-a o irmão Paulo com o olhar durante longos minutos e, voltando-se para nós, acrescentou: observaram o vampiro? Exibe a condição de criminosa e declara-se inocente. É profundamente má e afirma-se boa e pura. Sofre desesperadamente e alega tranquilidade. Criou um inferno para si próprio. Ante o silêncio, o vigilante rematou: é imprescindível tomar cuidado com as boas ou más aparências. Naturalmente, a infeliz será atendida a lures pela bondade divina, mas por princípio de caridade legítima, na posição em que me encontro, não lhe poderia abrir nossas portas. Fim do capítulo 31. Gente, então, veja bem, o que foi mencionado lá no começo, né, vampiros com relação a sexo, eles não abordaram esse assunto aqui. Esse assunto, gente, o primeiro livro desse meu canal, né, chama-se Crônicas de Despertar, Meu Retorno ao Além. Tem um capítulo específico que trata exatamente disso, vampirismo com relação ao sexo. E é um dos capítulos assim que eu tento abordar, esclarecer da melhor maneira possível como é feita essa vampirização durante o sexo. Aí eu separo direitinho aquele sexo que é feito por prazer, o sexo que é feito com amor verdadeiro, né? E vocês vão entender que sexo com amor verdadeiro, entre os casais de namorados que se amam, entre o marido e mulher, esses não tem perigo de vampirização. O que tem perigo de vampirização é o sexo pelo prazer, prazer sexual da terra, o terreno, não? O prazer sexual que nós temos, o nosso orgasmo, tanto masculino como feminino. A busca desse orgasmo faz com que nós atraiamos vampiros. Mas lá, vocês vão até lá, eu não lembro qual que é, mas tem uma explicação bem bacana que dá para esclarecer muito sobre isso, viu? Então é isso, minha gente. Fim do capítulo 31. Lembrando a todos que eu não edito o vídeo. Você viu que teve uma hora que eu fiquei quase um minuto tentando lembrar o termo ali que eu tinha que falar e acabei esquecendo. Então, os erros de leitura, esses brancos que me dão, estão tudo aí no vídeo. Eu não edito o vídeo, tá bom? Vão lá, curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal e divulguem
não só esse vídeo, mas todos os vídeos de esclarecimento espírita, para que cada vez mais essa nossa querida doutrina fique mais conhecida. Um abraço a todos e até a próxima.